Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da SP Brasil Ventilação OTAN. Hoje nós vamos falar sobre ventiladores axiais e o nosso modelo mais representativo desse tipo de ventiladores é o AVR. Aqui nós vemos então na foto da capa do nosso catálogo o modelo AVR tipo AL, construção AL, que é com a carcaça longa. Significa que essa carcaça tubular cobre o motor do ventilador. E nós temos aqui nessa foto também representada a porta de inspeção e os olhares de içamento, que são acessórios deste modelo de ventilador. Também podemos ver aqui os flanges, né, aqui, de um lado e de outro da carcaça, que possibilita a conexão deste ventilador à rede de dutos. Nós temos então, entre as características principais desse produto, tá, é que ele é um ventilador de carga limitada, que também podemos chamar de limit load, mas limit load é um termo mais associado a ventiladores centrífugos, mas este ventilador axial também possui essa característica, porque para cada ângulo de hélice, né, e para uma rotação determinada, pode-se selecionar uma potência de motor que vai cobrir toda a curva de funcionamento desse produto, desse equipamento. Então, isso caracteriza, né, essa carga limitada. Os ventiladores da linha VR são versáteis, são compactos, certo? Isso significa que eles podem ser montados na vertical, na horizontal, no telhado, em pisos, paredes. Eles têm várias construções diferentes que a gente vai ver ao longo do vídeo, tá? Eles também podem atingir vazões bem altas, aqui até 400 mil metros cúbicos por hora, e pressões estáticas dentro de uma faixa de uso bem ampla, até aqui 120 milímetros de coluna de água, certo? Entre as aplicações, então, a gente pode ver ventilação de túneis, ventilação exaustão, circulação forçada, também na indústria naval, em barcos, em plataformas, para ventilação de casas de máquinas, ventilação de acomodações, também na indústria da mineração, para ventilação das minas, torres de refrigeração. Então, é um ventilador que tem uma ampla variedade de aplicações. E a gente pode ver aqui, então, na descrição da carcaça, que existem várias construções possíveis. Essa que a gente viu lá na foto de capa, que era a AL, que é a carcaça tubular, que é uma das construções mais populares. Nós temos depois o tipo F, que é a carcaça tubular, mas com a possibilidade de fazer o acoplamento do ventilador através de polias e correias, tá? Depois nós temos a carcaça tipo B, que é para fixação em paredes, né? Então essa carcaça tipo B, ela tem um painel de fixação. E também temos o tipo GL, que é a mesma carcaça tubular do AL, mas construída em chapa galvanizada sem pintura, tá? Então essas seriam as principais construções. As hélices desses ventiladores é que proporcionam a ele essa versatilidade que a gente vem falando, porque para cada tamanho de hélice é possível ajustar também uma variedade grande de ângulos de montagem dessas hélices. E cada ângulo de montagem é como se correspondesse a um ventilador diferente, né? Cada ângulo funciona como um ventilador diferente. Então, isso dá um amplo espectro
de possibilidade de selecionamento de ponto de trabalho dos ventiladores, tá? Depois a gente pode ter esses ventiladores montados com diferentes tipos de motores, normalmente no acoplamento direto, porque justamente essa possibilidade de ajuste de ângulo é o que possibilita que esse ventilador seja sempre ou quase sempre usado no acoplamento direto ao motor, né? Porque isso faz com que essa possibilidade de ajuste de ângulo faz com que seja possível selecionar o ventilador em diversos pontos de operação diferentes, certo? Os rolamentos, depois no acoplamento direto são os rolamentos do próprio motor, e na construção AVRF, né, no arranjo 9, a gente usa então rolamentos para uma vida útil mínima de 40.000 horas. Depois, no acoplamento direto, a gente fornece o ventilador com prensa-cabos, né, para passar o cabo através da carcaça, certo? Os eixos no AVRF são construídos com aço de alta resistência, SM1045, e os ventiladores, com exceção do modelo AVR-GL, eles são pintados com o nosso sistema de pintura eletrostática padrão. Aqui nessa outra página do catálogo, o que eu acho que é importante salientar são as posições de montagem aqui do ventilador, que a gente coloca nestas siglas, MHH, MHV, que seria motor hélice horizontal, motor hélice vertical, hélice motor horizontal, hélice motor vertical. Então, essas siglas elas especificam o fluxo de ar, o sentido do fluxo de ar, nesse caso aqui motor hélice, do motor para a hélice, e ventilador montado na horizontal, e assim por diante. Motor hélice vertical, né, o fluxo aqui do motor para a hélice montado na vertical, e as outras posições ali que são fáceis de entender. Esse diagrama de seleção que aparece, dá para ter uma ideia, assim, conforme o ponto de operação que se quer, qual é mais ou menos o tamanho de ventilador que vai ser selecionado. Mas é mais fácil fazer isso através do software de seleção. E a gente tem um vídeo aqui no nosso canal que ensina a usar o software de seleção, que pode ser baixado lá do nosso site. Continuando, a gente tem aqui o dimensional dos ventiladores de carcaça tubular, onde a gente pode ver aqui nessa foto mais um acessório, que é o suporte de montagem horizontal, que também é disponível para essa gama. Aqui nessa tabela, onde tem os dimensionais, a gente tem essa parte pontilhada, que é o limite aí dos ventiladores do tipo GL. Já o tipo AL, ele abrange toda a gama, que vai do 400 até o tamanho 2000, que seria o ventilador de 2 metros de diâmetro. Depois nós temos o ventilador de construção naval, que é um ventilador já bastante mais reforçado, normalmente que leva um sistema de pintura, né, que protege para ambiente marinho, ou então ele é galvanizado a fogo. Então, o ventilador de construção naval ele é um produto assim bem mais robusto do que aquele para aplicação industrial. Nós temos na sequência o ventilador AVRF, que é aquela construção que eu falei que é com acionamento por polias e correias. Então, o motor, nesse caso aqui, ele fica fora do fluxo de ar, ele fica montado nessa base regulável aqui em cima da carcaça do ventilador. Então, essa construção é usada quando o fluido que vai passar pelo ventilador
tem alguma restrição para que ele passe também pelo motor. Então essa construção é feita assim mais para proteger o motor. Depois nós temos o AVR-B, que é aquele para fixação na parede, que a gente pode ver aqui, esse painel, que é fornecido para fixação na parede. E depois nós temos aqui as curvas. O que eu gostaria de mostrar para vocês aqui nas curvas. Vamos ver se eu consigo colocar isso aqui na horizontal. Então aqui a gente pode ver as curvas do modelo AVR400 a 1150 RPM e do mesmo modelo a 1750 RPM. Então aqui cada uma dessas linhas, cada uma dessas curvas aqui representa um ângulo de montagem da hélice. Então aqui a gente pode ver que existem uma série de possibilidades para a seleção desse ventilador a 1150 RPM no diâmetro 400. Toda essa área aqui ela é disponível para seleção e a gente pode ver que essas figuras aqui meio circulares representam as linhas de rendimento também do ventilador em cada ponto de operação. E então aqui a gente também verifica que a faixa de seleção aqui vai de 1000 até 4000 RPM, né? E a faixa de pressão ali, de pressão estática, vai de 0 até 6 milímetros de coluna d'água. Então tem realmente um campo bastante grande aqui de seleção. E se a gente passar aqui para 1750 RPM, né, também a gente pode ver que o campo de seleção é bem grande. Então, isso faz com que a seleção do ventilador axial, né, com uma hélice de ângulo ajustável, como é do modelo AVR400, ela é bastante trabalhosa quando se trabalha com a curva. E por isso que a gente recomenda que seja usado o nosso software de seleção, que vai facilitar bastante esse trabalho. Porque cada uma dessas curvas aqui é como se representasse um ventilador diferente. Então imagina do diâmetro 400 até o diâmetro 2000, em todos esses ângulos, a variedade de possibilidades de seleção que existem. Então só com um software a gente consegue obter os melhores resultados. Eu queria mostrar para vocês também um pouco dos acessórios que esses ventiladores podem ser equipados. Então esses são os acessórios dos ventiladores axiais. A gente pode verificar aqui então a porta de inspeção, telas de proteção que podem ser usadas tanto na aspiração quanto na descarga, caixa de ligação externa, quando a gente então traz a caixa de ligação do motor para fora da carcaça do ventilador, pontos de lubrificação externa, para quando a gente tem aquela construção AVR tipo F, em que o motor fica fora do fluxo de ar. Nós temos as alças de içamento, nós temos protetor curva, pode ser colocado na aspiração ou descarga, para não entrar chuva, não entrar água dentro do ventilador, caso ele seja instalado na rua. Também temos o protetor tubo, que tem uma função semelhante. Temos o bocal de aspiração, que é para proporcionar um fluxo de entrada de ar mais suave dentro do ventilador, aumentando o seu desempenho. Temos a ligação flexível, que é usada para conectar o ventilador à rede de dutos, sem que ele transmita as suas vibrações para essa rede de dutos. Nós temos os contraflanges e o suporte de montagem horizontal. Pessoal, agradeço a todos
assistiram o nosso vídeo. Convido a todos a se inscreverem no nosso canal. Por hoje era isso que a gente tinha para apresentar para vocês sobre os ventiladores axiais. Até a próxima!